que é importante para a liderança é se colocar sempre no lugar do outro, ser empático a algo que esteja acontecendo na vida do colaborador. Porque às vezes você tem um funcionário que está chegando sempre atrasado, está almoçando muito rápido, está saindo mais cedo, chama, senta e conversa. Você vai entender que algum problema ele está passando. Às vezes dentro de casa, às vezes aqui no trabalho mesmo, em equipe, às vezes algo pessoal que ele está passando. Eu liderava 40 meninas, 40 mulheres numa equipe. E sempre falava, você é louco de liderar tanta mulher. Mas se você entender a diferença, porque a diferença entre homem e mulher, é que a mulher é muito mais emoção do que razão, diferente do homem. Se tornar empático com os problemas dela e com a relação de vida dela, ela torna com você algo como um imã. Então quando você chama ela para conversar, mas o que você está passando, qual o problema, ela narra para você. E a gente sempre pode ajudar de alguma forma. Muitas vezes nem é financeira, nem é uma questão de reajuste, adequação dentro da empresa. Muitas vezes é uma palavra, uma direção que a pessoa precisa. Tentou pensar por esse lado? Você tentou fazer dessa forma? Porque às vezes a gente fala, né, que se o conselho fosse bom, todo mundo vendia. Mas não é porque o conselho do outro acaba sendo melhor. É porque você está enxergando a situação de fora. E muitas vezes, quando você está de fora, não envolve sentimento. E aí você consegue ter uma resolução muito analítica do processo. E aí você passou para aquela pessoa, olha, você pensou por isso? Nossa, eu não tinha pensado. Resolveu o problema. No dia seguinte, essa pessoa está totalmente diferente. E você se colocar no lugar do outro sempre é fazer isso de forma com que a equipe olhe para você no sentido, ele sabe o que eu estou passando, ele está comprando a minha dor, ele está comprando o meu sofrimento, ele está comprando o que está me faltando aqui profissionalmente. E aí ele começa a ter o quê? Empatia com você. E aí a relação entre líder e liderado flui facilmente. Se o liderado ele entende que, de fato, você tem um grau de importância na vida do líder, o que ele vai pensar? Pô, eu não posso errar com esse cara. Ele vai chegar no horário, ele vai almoçar corretamente, ele vai embora. Sempre que tiver um problema, ele vai ser o primeiro a te procurar. Vai falar, olha, errei aqui, não dei atenção, esqueci de retornar para tal cliente. Eu, por exemplo, detesto reunião, não gosto de reunião. Para mim, um simples e-mail ou um simples WhatsApp de uma resolução de um processo resolve. Se a pessoa tem a dúvida, ela conversa com você. Então, sentar e conversar, para mim, sempre foi o melhor caminho. Então, senta, conversa, entende o processo, coloca-se no lugar do outro, você vai entender que às vezes a gente está de fora, a gente está falando, pô, o cara só chega atrasado, vou demitir essa pessoa. E às vezes ele tem um alto rendimento dentro ali da função dele, e se você parasse 10 minutos, porque eu não falo 5 minutos, porque a pessoa quer que já chega direto no assunto. E muitas vezes você precisa de um processo, de um entendimento para chegar de fato no real problema do funcionário. Invista 10, 15 minutos. Você vai entender o problema, conseguir ajudar a resolver o problema, porque 99% das vezes você vai conseguir ajudar a resolver. Não tem como você não conseguir ajudar a resolver. Criou o grau de empatia, você cria uma equipe muito mais saudável, comprometida com você e com aquilo que você precisa fazer dentro do seu negócio.